Olá, o assunto do vídeo de hoje é sobre inferno. Esse assunto veio a mim através de um vídeo que me encaminharam. No vídeo qual alguém fazia uma pergunta numa rede social, numa caixinha de pergunta dessas que colocam no Instagram, se os homossexuais iriam para o inferno. E o cristão, a pessoa da rede social que recebeu essa pergunta, pasmem vocês, disse que não, que nem os homossexuais, ninguém vai para o inferno porque o inferno não existe. O inferno é uma criação da nossa mente, da mente humana, que a Bíblia usa como uma figura de linguagem e deu uma enorme explicação que deu voltas e voltas e não chegou em lugar nenhum. E isso me intrigou e me entristeceu, porque pessoas que conhecem, supostamente conhecem a palavra de Deus, agindo desta forma como quem não conhecem os preceitos do Criador. Porque o Criador, ele é amor, sim, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, mas nenhum dos atributos de Deus podem ser abafados, vamos falar essa palavra, abafados, porque se Deus é amor, ele também é justiça. Um versículo muito conhecido por todo mundo, acho que é o versículo mais conhecido da Bíblia, é João 3,16, em que diz assim: porque Deus amou o mundo, né, um amor tão grande, de tal maneira que entregou o seu Filho. Então, Deus me ama demais, então, a ponto de entregar o seu Filho. Então, eu não preciso me preocupar. Só que a gente esquece de continuar a leitura e ver nos versículos sequentes, né? Versículo 19, se não me engano, que diz que quem crer no Filho está salvo, será salvo, mas quem não crer será condenado. Será que a gente está vendo só o Deus de amor e não o Deus que condena? O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que condena. E a Bíblia é repleta de exemplos de perdição, de pessoas sofrendo uma punição eterna. Só que eu até entendo a dificuldade de entender esse assunto, porque a Bíblia, no Novo Testamento em si, que foi escrito em grego, ela usa 3 palavras diferentes para inferno, e cada palavra com seu sentido. E João Ferreira de Almeida, quando foi traduzir a Bíblia, qualquer uma dessas palavras que dava a entender que era algo como punição ou algo como a morte em si, ele traduziu as 3 palavras como uma só como um inferno. É por isso que há tanta dificuldade, né, nesse tema, nessa interpretação. Por isso eu acho extremamente, eu tenho certeza, nós nos aprofundarmos no estudo das Escrituras, porque senão hoje com a facilidade da internet, qualquer um pode enganar aqueles que deveriam ser salvos. Porque há uma falta de se aprofundar nas Escrituras para entender o que realmente ela quer dizer. E sim, o Novo Testamento foi escrito em grego, e algumas pessoas já me perguntaram: mas a língua do Criador, ele começou lá escrevendo em hebraico e teve algumas partes em aramaico. Yeshua falava aramaico, por que escrever em grego? Até que é fácil de entender, porque o grego na época era uma linguagem universal, tal como é o inglês hoje. Hoje, se a gente quiser escrever algo que tenha facilidade de entendimento para todas as nações, a gente escreveria em inglês, porque inglês é a língua popular, a língua universal dos dias de hoje, como era o grego na época que os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Então, eu acredito que foi esse o motivo de Deus querer e preservar e dar essa ideia, esse entendimento aos escritores para escreverem em grego. Porque daí ficaria fácil para alcançar o maior número possível de futuros cristãos, de pessoas que receberiam a salvação. E voltando à ideia de inferno, no original, no grego, existem 3 palavras para inferno. Uma é Hades, outra é Gema e outro é Tártaro.
E cada uma delas tem um significado diferente. Cada uma delas tem uma conotação diferente, tem um sentido diferente, uma finalidade diferente. E eu vou explanar essas três palavras hoje, que foram traduzidas para inferno, para que a gente possa entender, quando a gente lê certos textos, que não é só uma figura de linguagem, não é só simbólico, é algo real. E vamos começar por Hades. Hades aparece em vários trechos na Bíblia. Hades no grego ela corresponde ao Sheol em hebraico, que significa literalmente sepultura, lugar que a gente vai logo depois que morre. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre o estado do ser humano na morte, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que vai explicar muito bem sobre essa questão de Hades, de Sheol, de que acontece com o ser humano na morte. E eu quero ler alguns textos agora sobre o Hades, sobre a sepultura em si, o lugar que a gente vai quando morre. O primeiro está em Atos 2, versículo 27, que diz assim: Pois não deixarás a minha alma no Hades, que foi traduzido como sepultura para o português, como inferno, perdão, para o português. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui está falando, é uma profecia a respeito de Yeshua, que Deus não deixaria a alma dele descansando na sepultura. E nem permitiria que o corpo físico dele conhecesse a corrupção, ou seja, ser comido por vermes, se decompor. Então esse é o sentido deste versículo, falando de sepultura. Logo após a gente morre, a gente vai para a sepultura. Outro está em Mateus 16, 18, um versículo muito conhecido que diz assim, Cristo falando a Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou seja, o fundamento que Pedro respondeu ali, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E agora diz assim, e as portas do Hades, que foi traduzido para o português por inferno, não prevalecerão contra ela. Ou seja, sobre essa rocha, essa pedra, que Yeshua era o Cristo, era o Messias, que é edificado a igreja. E as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque mesmo que a gente morra, a gente vai ressuscitar. Todo aquele que aceita essa verdade de Yeshua como Messias e recebe ele como nosso Senhor, nós não vamos ter a morte eterna, nós vamos ressuscitar no último dia e vamos viver com ele. Esse é o sentido desse texto. E próximo, Atos capítulo 2, versículo 31, continuação daquele versículo lá que fala do Messias, que Pedro está pregando e falando do Messias, diz assim, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no Hades, traduzida como inferno para o português, e nem a sua carne viu a decomposição ou a corrupção. Então, esse é o sentido de Hades. Em Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, também diz assim, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome como morte. E o inferno, ou Hades, o seguia, e foi dado o poder de matar quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com feras da terra. Ou seja, neste versículo está falando sobre uma era da igreja em que a morte seria predominante. A morte seria predominante, por isso que o Hades, a sepultura, o seguia. Agora vamos para o próximo, que é o Tártaro. O Tártaro em si, ele aparece apenas em um versículo na Bíblia. Pedro falando no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, porque Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no Tártaro, foi traduzido para nós como inferno, entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Aqui é uma classe de anjos que abandonaram o seu estado original e Deus os aprisionou neste lugar que a Bíblia tratou como Tártaro. Talvez por conta da mitologia grega ser algo muito fácil de entendimento na época, Pedro usou essa palavra que vem da mitologia grega para demonstrar um lugar de prisão para esses anjos. No livro de Judas também, no versículo 6, fala um pouco desses anjos, diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram sua própria habitação, reservou-os na escuridão em prisões eternas até o dia aquele grande dia do juízo. Então Judas não fala Tártaro, mas tem uma referência aos mesmos anjos que Pedro estava falando lá. E nós precisamos entender que há uma diferença entre estes anjos que estão aprisionados no Tártaro, em prisões eternas, na escuridão até o dia do juízo, os anjos normais, que são do Eterno, são do Criador, que são emissários, estão a serviços de Deus, com os anjos caídos, que se rebelaram junto com Satanás, e os demônios, são coisas totalmente diferentes. Anjo é anjo caído é anjo caído, os aprisionados são outra coisa e os demônios são outra coisa. Há uma grande confusão no meio cristão quanto a isso. Pessoas até confundem, acham que os anjos caídos, aqueles que se rebelaram com Satanás, são demônios, mas não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma coisa é bem diferente da outra coisa. Mas a gente pode fazer um vídeo sobre esse assunto, quem são os anjos que estão aprisionados, quem são os anjos caídos, quem são os demônios, porque a palavra de Deus ela nunca fala com referência aos anjos que se rebelaram com Satanás, chamando eles de demônios. A palavra fala Satanás e seus anjos, e não Satanás e seus demônios. Ou o dragão e seus anjos, e não o dragão e seus demônios. Então são coisas bem distintas, anjos caídos e demônios. E terceiro e último palavra no grego que foi traduzido para hebraico, para o português como inferno, é Geema, que é uma alusão, uma adaptação à palavra hebraico Gerimon, ou seja, terra de Rimon, ou vale do Rimon, Rinom, na verdade, que se refere a um vale que está ao sul de Jerusalém, onde era oferecido sacrifício a Moloque. E lá virou um depósito de lixão de corpos humanos e virou um lixão, na verdade, algo que fedia, que era visto como um lugar de castigo. E Yeshua, por várias vezes, ele usou esse termo, Geema, para dar uma explicação sobre o lago de fogo que está escrito em Apocalipse. Então, o Geema, traduzido como inferno, é o mesmo lago de fogo. E o lago de fogo em si, ele não existe nos dias de hoje. Ele vai ser uma criação do Eterno, logo após o milênio, aonde ele vai aniquilar Satanás e seus anjos, o falso profeta e a besta, e todos aqueles que não aceitaram e não quiseram servir ao Criador, não aceitaram o perdão do Criador. Então, Geema, ele é o lago de fogo em si. Então a gente pode ver que há três direções diferentes para a palavra inferno. Só que por conta das traduções ficou difícil de ter uma interpretação precisa, correta do assunto numa simples leitura, sem se aprofundar na linguagem original. Aí que vem essa grande confusão que existe nas igrejas de hoje. E sobre a duração desse lago de fogo, que é o último inferno, o terceiro inferno, que foi feito para Satanás e seus anjos, para os ímpios, para todo aquele que não aceitar viver de acordo com os preceitos de Deus. Qual é a duração? Isso é uma dúvida muito grande da maioria dos cristãos. E há duas vertentes teológicas quanto à duração do lago de fogo, da aniquilação do mal em si. Uma delas, da grande maioria, acredita que é realmente algo eterno, que nunca vai acabar, que o que Cristo falou sobre o assunto, dizendo que o verme nunca morre, que o fogo nunca apaga, que o fogo é eterno, é literal. Então, os ímpios, aquelas pessoas que não aceitaram o sacrifício do Cordeiro, Satanás, seus anjos caídos, esses anjos que estão em prisão, eles vão sofrer eternamente e eternamente e eternamente, enquanto a gente puder imaginar, que a nossa imaginação vá. Lembrando que eternidade, existem vários tipos de eternidade. A gente também pode fazer
um vídeo sobre esse assunto, eternidade de acordo com a Bíblia. Esses teólogos acreditam que é algo eterno, enquanto os que se salvarem vão estar gozando de maior felicidade, de plena felicidade no paraíso com Cristo, né, criando um novo reino junto com Ele. Os ímpios, as pessoas que não foram aceitas, vão sofrer eternamente. É um castigo muito eterno, que nunca vai acabar. Mas outra parte, na que eu me encaixo, acredita que é algo temporário. Mas Anderson, mas não fala que é eterno, que é isso, que é aquilo. Mas eu afirmo, de acordo com o meu conhecimento, que é apenas uma figura de linguagem. Pode durar 10, 20 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil anos. Mas é algo que vai ter fim. Tal como uma figura de linguagem, tal como é expressado no livro de Judas, no versículo 7, que ele está falando de Sodoma e Gomorra. Eu vou ler para vocês, que diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido atrás da carne, prestem atenção, foram postas, por exemplo, sofrendo pena do fogo eterno. É uma figura de linguagem. Se a gente for lá em Israel nos dias de hoje, e formos visitar onde era Sodoma e Gomorra, a gente vai ver lá a região do Mar Morto, tudo, e não vamos ver fogo nenhum. É um fogo eterno, é uma figura de linguagem. Então eu acredito desta forma. Mas eu estando certo ou estando errado, o inferno da destruição dos ímpios e dos anjos e tal, ele é real, ele é muito real. Então não podemos afirmar que é algo da cabeça do ser humano, porque a Bíblia ela expressa isso. E se somos cristãos e acreditamos na Bíblia, temos que entender que há uma punição. O Deus de amor também é um Deus de juízo. Então não podemos ensinar nada ao contrário disso. A gente pode ensinar sim que é eterno, nunca vai acabar. A gente pode ensinar sim que não, vai ser um período, vai acabar. Porque isso não vai atrapalhar em nada quanto ao entendimento da gravidade deste assunto. Não vai atrapalhar em nada. Porque para mim, se eu fosse, que eu não quero ir para o Lago de Fogo, para o inferno, terceiro inferno, eu ficar sofrendo 5 anos e 10 mil anos, para mim é a mesma coisa. Eu não quero de jeito algum. Eu quero fazer o máximo possível para não ser participante desse castigo final. Então, a durabilidade não importa muito, mas sim a gravidade de ensinar que isso não existe, porque a Bíblia afirma que existe. E se acreditamos na Bíblia, temos que ensinar desta forma: doa quem doer. Os homossexuais que praticam isso vão para o inferno? Vão. Mas não são piores do que aqueles que são envolvidos com outras práticas de pecado. Eu não estou falando mal da questão da homossexualidade, porque para mim não difere a prática homossexual quanto à mentira, quanto ao roubo, quanto à fornicação, quanto à idolatria, quanto à lascívia, a trair esposo, trair esposa. Não difere nada. É um pecado perante a Bíblia, tal como a homossexualidade. Então, tanto o mentiroso, quanto o homossexual, quanto o ladrão, quanto aquele que engana, vai para o inferno, não difere um ao outro. Essa não é uma palavra homofóbica. É uma palavra de amor. Tomem cuidado. Eu fiz um vídeo também, que eu também vou deixar aqui um link, sobre os cães, explicando que os cães de Apocalipse 22 são aqueles que praticam a homossexualidade. Eu insisto que você assista esse vídeo também para entender a minha relação com o pecado. Que eu abomino tanto um quanto o outro. Por Deus, não abomino a pessoa, abomino o pecado. Eu não odeio pessoas, eu odeio o pecado. E é isso que a palavra de Deus me ensina: a amar todos aqueles que cometem práticas de pecado. Não vou me afastar deles, a não ser que eles não renunciam à sua prática, mas eu preciso sim alertar sobre esse assunto. E se você gostou do assunto desse vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa nova comunidade em que vamos explanar a palavra de Deus sem medo, sem julgamento, sem se prender a denominações. Eu frequento uma denominação, eu vivo a igreja, mas eu tenho um chamado de ensinar as verdades da palavra de Deus.
e eu não posso deixar de falar por conta de uma denominação não aceitar tal coisa e outra denominação aceitar e ficar nesse impasse. Então, esse canal, esses vídeos que a gente produz aqui, que eu até incentivo você que mandem sugestões do que vocês querem entender melhor, se aprofundar nas Escrituras. Eu nunca vou falar o nome de denominações neste canal, porque esse não é o intuito. Mas eu insisto com você que compartilhe esse vídeo com quem você ama e deseja que aprenda um pouco mais das Escrituras. Se inscreva no canal, porque vão ter vídeos semanais aqui sobre diversos assuntos. E a maioria dos assuntos vem através de questionamento, como este sobre o inferno que me enviaram. Então, seja expressivo, se manifeste, compartilhe, faça pergunta, critique. Se você não gostar, não tem problema. Pode ser que eu esteja totalmente errado e vá aprender com você. E isso será uma bênção para mim. Isso vai ser de grande valor para mim. Então fique com Deus, que o eterno Deus possa abençoar a vida de vocês, que livre vocês do castigo vindouro e que vocês conheçam cada dia mais a palavra de Deus.